iniciar. Graça e paz, queridos irmãos. Agora sim, a gente espera não cair. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor David, boa noite novamente. Tudo bem? Boa noite, Pastor Júnior. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez com os nossos irmãos para adorar a Deus juntos. Amém. Coisa boa a gente poder estar junto, mesmo separado. Queria saber o seguinte: está chegando bem o som na casa de vocês? Mandem um joinha. O som está ruim, o som está bom. Tivemos um trauma semana passada naquela transmissão pelo YouTube, mas vamos corrigindo. Estamos em testes, sempre em testes. Estão chegando respostas aí, Pastor David? O pessoal já está interagindo? Sim. Pessoal do Instagram, graça e paz, queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Temos falado a respeito de casos de família. Temos falado a respeito especialmente da família de Jesus. E na semana passada falávamos sobre Caim e Abel. No domingo falamos a respeito de Davi. Na realidade, tudo vem sendo uma construção. Tudo que está na palavra de Deus vem sendo algo para voltar aos nossos corações e entender que é tempo de, como indivíduo, se voltar a Deus. É tempo também de, como família, nos voltarmos a Deus. E fiz uma pergunta no domingo, faço novamente. Não é bom saber que mesmo que não o amemos com amor perfeito, Ele o faz? Não é bom, pastor? É gracioso demais saber que o amor de Deus é perfeito, mesmo sempre quando nós não merecemos. Amém. É bom a gente saber disso. Isso nos tranquiliza, isso nos conforta, isso nos consola, isso direciona o nosso coração. Isso nos fortalece nos momentos que a gente está fraco. Mesmo que não o amemos de forma perfeita, Ele o faz. A palavra do Senhor nos ensina isso lá no livro de Romanos, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus. Pastor David, como é que está o seu coração, hein? Você está bem? O que está acontecendo? Você está meio desanimado hoje? O que foi? Conta aí pra gente, rapaz. Não, misericórdia. Um pouco de dor de cabeça, mas estou bem. Esses últimos dias tem sido muito bom, porque voltei a me exercitar e isso faz uma diferença gigantesca. Geração Saúde Salva, Pastor David aí, ó. Se Deus quiser. Mas comentei hoje com o Rafael, que caminha comigo, que esses dias têm sido bons demais por causa desse exercício. Como tem feito diferença nas 2-3 semanas passadas aí, que eu comecei a sair desse sedentarismo e tem sido muito bom, os meus dias têm sido melhores assim. Que coisa boa. Aí, Nayane, louvado seja Deus pela vida do Senhor, seu marido. É bom a gente poder estar aqui. E, queridos, hoje, pelo que indicam as previsões, por enquanto será a noite mais fria do ano, até então. Trate de se agasalhar, cuidado, trate de se agasalhar, não vai se aventurar por aí, viu, Pastor David? Sem agasalho, sem vou fazer caminhada aí, de máscara, com tudo, mas se agasalhe, porque senão a gente pode começar a ter alguns tipos de problemas também. Eu tô aqui dentro, aqui desse espaço, sem blusa. Eu vim de blusa ali, viu, pastor? Sua mãe, sendo sua mãe, já puxou sua orelha. Que é isso, mãe? Tá todo mundo de blusa e você sem. Que é isso? Não, a minha blusa tá ali dentro. Aqui dentro tá um clima agradável. É capaz o pastor David daqui a pouco querer tirar a blusa. Nós temos somente a agradecer a Deus. Pastor, o senhor poderia orar para a gente agradecer, pedir ao Senhor para que nos favoreça, fale conosco. Como é que está aí? O pessoal está interagindo com a gente? Tem alguma reclamação já a fazer? Alguma solicitação? Como é que está chegando o som na casa dos irmãos? Aqui o pessoal está falando que está ótimo, trazendo boa noite para nós. A Maria Helena, a Cleusa Regina, a Dora, o Noé Carvalho, Suzane do Yuri, Juliano Ribeiro, Pâmela, Priscila, todo mundo falando que está tudo bem. Maravilha. Queridos, a todos vocês, um grande abraço. A gente está contando os dias para que isso possa ser real. Até quando nós voltarmos como igreja a ter reuniões regulares por aqui, ainda não será da mesma forma. Então,
nós vamos aguardar no Senhor. Por enquanto, fica esse abraço meio que virtual, se é que isso existe, mas fica um abraço a todos vocês, que Deus assim os abençoe. Pastor David, o senhor poderia orar, agradecendo ao Senhor, pedindo para que Ele fale aos nossos corações, aceite esse tempo de gratidão a Ele, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecê-lo pelo seu infinito amor, pela sua graça, por esse amor perfeito que encontrou as nossas vidas. Sim, Senhor. Nas situações mais variadas do dia a dia da nossa história, o Senhor revela o seu amor, o seu cuidado, a sua misericórdia sobre nós. Por isso nós queremos agradecer, ainda que nós não tivéssemos nada em nossas vidas, só o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia seriam motivos suficientes para passarmos a vida inteira agradecendo ao Senhor por quem o Senhor é, pelos seus atributos, por aquilo que o Senhor revela a nós na caminhada diária. Nós agradecemos ao Senhor pelo seu cuidado, pelo seu sustento, e também queremos pedir ao Senhor que o Senhor mova o nosso coração, pavimente o nosso coração, para que a palavra que vai ser ministrada aqui possa gerar frutos, e frutos para a glória do Senhor. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja adorado, e que o seu nome cresça e o nosso diminua para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar esse cântico que fala sobre o amor de Deus. Deixando a tua cura entrar, me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. O coração exulta, com alegria eu canto. Conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, Senhor. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, Senhor. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei
Coisa boa a gente poder cantar a respeito desse amor. O amor de Deus é incrível, né, queridos? No domingo, depois do pastor David, do pastor Onésimo compartilharem alguns textos bíblicos que falavam a respeito da exaltação ao nosso Deus, do quanto precisamos contritamente nos voltar a Ele também, nós falamos um pouco a respeito do momento da queda de Davi, tanto da queda como o momento que ele é confrontado e é restaurado, inclusive compondo o Salmo de número 51. Um salmo que também é ligado a esse período da vida de Davi é o Salmo 32. Eu quero convidar você nesse momento, se puder, abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia nessa hora. Sugestão: pegue sua Bíblia, se sente com aqueles que estiverem mais próximos a você e compartilhe esse texto. Se você puder, peço para que, por favor, pegue um papel, pegue uma caneta, anote aquilo que a gente vai conversar. Eu acredito que você pode ser muito abençoado através daquilo que for falado nessa noite, não por causa de quem fala, mas por causa do que está escrito na palavra do Senhor. Creio que Deus tem muito a falar aos nossos corações. Pastor David, o pessoal está interagindo aí conosco? O que estão compartilhando aí? A Meire Haddad falando que está assistindo, a Cleuzinha ajudando a gente sempre aqui, marcando um monte de pessoas. Ô, Cleuzinha, Deus abençoe sua vida, querida. A Rita Alves também está ajudando a gente aqui, marcando um monte de pessoas nos comentários. Maravilha, hein? Que coisa boa. Pastor, a gente percebe que existem as chamadas bem-aventuranças naquele sermão famoso do Senhor Jesus. E hoje nós falaremos a respeito dessa bem-aventurança de quem recebe o perdão. Lógico, lá nas bem-aventuranças de Jesus está escrito: bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que são pobres, aqueles que são humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados... Quando a gente começa a perceber os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Parte linda disso é que bem-aventurado, diz aqui, aqueles que são limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos, ou então quando por minha causa vos injuriarem. Não há essa bem-aventurança daqueles que recebem o perdão, mas a gente percebe que é feliz a pessoa que é perdoada, é feliz a pessoa que por Deus recebe a dádiva do perdão. O que é o perdão? Muito já foi dito a respeito disso, mas mais do que qualquer coisa, é um presente, realmente um cancelamento de dívida. Já pediu perdão para alguém? Quase todos os dias. Já concedeu perdão para alguém? Sim. É difícil pedir perdão ou conceder o perdão? Qual que é mais difícil para você, pastor? Para mim, pessoalmente, pedir perdão. Pedir perdão para você é mais difícil, sim, do que perdoar. Sim. Para você, o que é mais difícil? Pedir perdão ou perdoar alguém que te machucou, hein? O texto aqui vai nos falar a respeito daquele que recebe o perdão. Dá-nos a entender que esse Salmo 32, Davi expressa essa alegria, esse contentamento, essa bem-aventurança, esse privilégio de receber perdão, depois de um arrependimento sincero e sem reservas, depois de uma confissão de pecado feita diante de Deus. Vamos ler o que está escrito aqui no texto? Salmo de número 32, assim está escrito na palavra do Senhor: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo,
Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. O Salmo tem uma mudança drástica. Os versículos 8 e 9 é como se Davi estivesse recebendo diretamente uma palavra vinda do Senhor. E é como se ele expressasse aqui, em suas palavras, aquilo que o Senhor estava falando ao coração dele. E assim é dito: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Davi então volta à voz do salmista, dele mesmo, e diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Bênção, hein? Palavra do nosso Deus, palavra do Senhor. Você com toda certeza já leu esse salmo, com toda certeza já ouviu algumas mensagens a respeito dele. Esse é conhecido como o segundo salmo dos 7 considerados salmos penitenciais. Você pode olhar o versículo 6, o capítulo 6, o salmo 6. E o que dá a nos entender é que além do Salmo 51, Davi também escreve o Salmo 32, embora cronologicamente ele esteja aqui colocado no meio dos Salmos, dá a entender que ele foi escrito depois de reconhecer, de confessar o seu pecado, dá a entender que ele escreveu inclusive depois do Salmo 51, isso é uma linha de pesquisa, é uma linha em que os estudiosos das Escrituras podem nos trazer. Ele reconhece que adulterou, ele reconhece que cometeu homicídio, ele reconhece que foi dissimulado, como de certa maneira ele expressa no Salmo 51. No Salmo 51, 13, só para lembrar aqui aos irmãos, a gente vê que o que ele escreve é profundo, e ao mesmo tempo é um voto solene, não só de tentar se firmar diante de Deus, mas de compartilhar com os outros a experiência que ele estava vivendo. Esse salmo, o Salmo 32, é como se fosse um cumprimento da promessa que ele faz no versículo 13 do Salmo 51. Ele diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Dá-nos a entender que o Salmo 32 foi escrito como cumprimento do que ele disse no Salmo 51. A gente poderia dizer muitas coisas aqui relacionadas à parte histórica aqui do Salmo, pastor, mas se a gente pega aqui na própria Bíblia, o apóstolo Paulo vai mencionar especificamente os primeiros 2 versículos, lá na carta dele aos Romanos, no seu 4º capítulo, versículos 7 e 8, olha aqui que o apóstolo Paulo diz, Romanos, em seu 4º capítulo, versículos 7 e 8, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ele faz uma referência ao Salmo 32. Está dando para entender aí? Estamos juntos? Por que existe a bem-aventurança de quem recebe o perdão? Algumas coisas a gente pode dizer sobre isso. Pastor David, queria compartilhar alguma coisa sobre essa bem-aventurança de quem recebe o perdão? Alguma outra característica que o senhor gostaria de mencionar sobre o Salmo 32 ou não? Voltando ao que o senhor falou no começo, lá em Mateus 5, apesar de não haver uma bem-aventurança especificamente aquele que é perdoado, mas é nítido de que alguém que foi perdoado pelo amor de Deus, e aí a gente não está falando de um perdão simples, mas desse perdão profundo que Deus, sendo o amor perfeito, fez por nós, ele vai chorar pelos seus pecados. Amém. Ele vai ser humilde, vai saber a sua posição diante de Deus e do outro, e assim sucessivamente. Amém. E o texto que a gente vai conversar daqui a pouco na nossa reunião de oração também fala algo muito interessante, é o Salmo 24. Só por sinal aqui, ó, daqui a pouco, logo após essa live, vai ter uma reunião de oração. Se você quiser participar dessa reunião de oração, vai ser pelo aplicativo Zoom. É isso, pastor? Exatamente. Nós vamos compartilhar o link, se você quiser e puder entrar,
Assim que os irmãos entrarem, logo que eles entrarem, nós vamos compartilhar o link dessa reunião no Facebook. Pode ser, pastor? Pode, claro. Combinado. E aí, se você puder e quiser participar, eu creio que Deus ainda vai te abençoar mais no dia de hoje. Perdão. No Salmo 24, que é o Salmo que a gente está em sequência, ele diz: quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração. E aqui essa ideia de limpos de mão e puros de coração é uma pureza transformada no interior, que age em nossas mãos para que os nossos atos sejam também limpos e puros diante do Senhor. Intenções santas são transformadas em ações santas. Olha que coisa preciosa, maravilhoso. Vamos para os primeiros 2 versículos do Salmo 32. Se você fechou sua Bíblia, por favor, abra. A gente crê que existe essa bênção, essa bem-aventurança de quem recebe perdão, a bênção da aceitação. Os 2 primeiros versículos dizem: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Davi não começa esse salmo citando seus pecados. Ele não começa aqui fazendo uma lista de pecados, de coisas ruins que ele tenha feito. Ele começa o salmo realmente com um cântico de louvor a Deus. Se ele tivesse junto com outras pessoas, isso aqui seria para todos ouvirem. Ainda que ele tivesse errado, ele queria agradecer ao Senhor. A primeira bem-aventurança dos salmos, se você pega lá no salmo de número 1, salmo 1, você vai perceber o que ele diz. O salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está falando aqui a respeito de quem é obediente. Salmo 1, versículo 1. Mas olha que legal. Davi aqui do Salmo 32, ele não se refere a quem é obediente. O Salmo 32 começa dizendo que existe uma bênção sobre aqueles desobedientes que são perdoados por Deus. Que preciosidade, que coisa mais rica, porque agora todos nós nos enquadramos aqui naquilo que Davi fala. Se você se arrependeu dos seus pecados, e você tem certeza que o sangue de Jesus pode te lavar, te purificar, esse salmo te insere nesse contexto. É bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, é bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto, é bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Todos nós somos inseridos. Eu sempre fiquei me imaginando no Salmo 1 aqui, no primeiro versículo, não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Mas nós erramos, nós pecamos, por vezes nos assentamos, por vezes não assentamos, mas andamos ao redor, por vezes atentamos para aquilo que esses homens falam. Infelizmente, Deus atribui uma bem-aventurança a pecadores arrependidos e perdoados. Há muitos exemplos disso aqui nas Escrituras. Se você começa a virar as páginas da sua Bíblia, Salmo 34, no 8º versículo diz: provai e vede, o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 40, versículo 4, olha o que ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. A gente poderia citar mais alguns, mas olha que preciosidade. Pastor David, o que a gente pode inserir nisso aqui? Que coisa rica. Muitas vezes a gente perde a noção do que significa essa expressão bem-aventurado. É uma plenitude, uma felicidade plena que transforma a nossa vida. Olha que coisa linda. Usualmente a gente sempre usa essa palavra, mas a gente sempre faz questão de frisar que bem-aventurado aqueles cujo pecado é perdoado. Você vai ser feliz e você não vai viver mais sobre o jugo do pecado. Você vai ter a noção de quem você é diante de Deus e que Ele te perdoou. Se Deus te perdoou, você é feliz, você não precisa viver amargurado. Vamos falar sério, Davi era alguém que sabia o que significava esse perdão. Cronologicamente, a experiência de arrependimento, de confissão e de pecado perdoado aconteceu aproximadamente mais de um ano depois do erro que ele cometeu, do pecado que ele cometeu.
A gente, se você olhar nos versículos 3, 4 e 5, dá a entender isso aí. Mas uma vez que ele passou a desfrutar desse perdão, ele não espera nenhum momento mais para começar a proclamar essa bênção, para começar a falar para todos os cantos, para aqueles que quisessem ouvir. O perdão é uma realidade, o perdão pode ser desfrutado, o perdão é algo dado por Deus. Ele não se compra, pelo menos por nós. Não tem dinheiro que a gente consiga oferecer. Ele não pode ser conquistado. Não há nenhum tipo de mérito, não há nenhum tipo de conquista que você possa ter para que de alguma maneira o perdão seja lhe dado. Que coisa é essa, hein? E se a gente tem a aceitação de Deus, não importa mais o que nos aconteça. Se somos aceitos por Deus, não importa mais o que aconteça. É por isso que a bênção é da aceitação. Não é uma aceitação nossa. Eu aceito, Senhor, eu aceito o seu perdão. Que aceito o quê? Você precisa do perdão. Nós fomos aceitos. O perdão significa exatamente isso. Você foi aceito por Deus. Que coisa é essa, hein? Olha o termo, né? Iniquidade. Em algumas versões, talvez na sua Bíblia vai estar transcrito como transgressão. O que significa isso? Literalmente, passar dos limites, se rebelar contra Deus. Iniquidade é exatamente isso aí. Davi reconhecia que pecado, o adultério, a mentira, o homicídio, a falsidade, tudo isso eram pecados condenados pelos 10 mandamentos. O que é pecado? Pecado, nós temos algumas definições. Uma das que eu mais gosto é errar o alvo. Pecado, errar o alvo. Pecado nos afasta de Deus. Pecado gera nojo aos olhos do Senhor, gera nojo no Senhor. O pecado nos afasta do Senhor. O pecado é considerado um lamaçal. O pecado é considerado lama, é considerado lixo, é considerado sujeira. Aquele que peca é como se tivesse enfiado na sujeira. O pecado gera náuseas no Senhor, gera vontade dele vomitar. E aquele que está em pecado não está diferente disso não. O pecado é não viver dentro dos padrões determinados por Deus. E vamos falar sério? Isso dá um peso enorme nas nossas costas, porque todos nós, não tem um aqui que consiga viver exatamente, de forma perfeita, nos padrões de Deus. Mas essa bênção de ser perdoado faz com que nós entendamos, fomos aceitos por Deus. Olha que maravilha, pastor. Essa ideia de errar o alvo, essa definição do pecado é interessante, porque quando nós pegamos nas escrituras sagradas qual é o objetivo da criação do homem, nós temos a resposta de que fomos criados para glorificar a Deus e desfrutar da presença dele, da comunhão com ele. Então tudo que nós fazemos, pensamos, agimos, que não glorifica a Deus, está errando o alvo, portanto é pecado. Pecado. Tinha uma tradução da Bíblia que foram fazer e não encontravam um correspondente para uma tribo africana do que seria o pecado. A única expressão que eles encontraram foi alma podre. Alma podre. O maior obstáculo que nós temos para uma caminhada com Deus chama-se pecado. O pecado nos afasta de Deus. Um cristão não pode viver em pecado e acreditar que está fazendo a vontade de Deus. Isso é importante a gente pensar nisso aí. A palavra de Deus chama de diversos nomes o pecado: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 16. Transgressão da lei é uma forma de chamar pecado daquilo que ele é mesmo. Estamos juntos aí? O pessoal está compartilhando alguma coisa, pastor? Pecado, né? Aqui no texto é chamado de iniquidade. E iniquidade quer dizer distorção. E isso vai descrever o caráter de uma pessoa que está longe de Deus. É um caráter distorcido do que seria o ideal do Senhor. No segundo versículo está falando de iniquidade aqui, né? Distorção. Ainda também há a palavra dolo. Dolo nesse caso aqui se refere a algo dissimulado. É uma dissimulação diante de Deus. E vamos falar sério? Davi conhecia muito bem isso aqui: adultério, homicídio, dissimulação, falsidade diante do Senhor. O pessoal está compartilhando alguma coisa? O pessoal está dando graça e paz, dando boa noite para a gente. A Ivanilda, a Marlene Dias. Amém.
Só um detalhe sobre perdoar. Esse perdão, ele remove o fardo. Além de remover, faz com que a gente seja aceito por Deus. Irmãos, vamos só fazer uma comparação aqui rápida e básica. Gênesis, 3º capítulo, o que acontece na história do homem, pastor? Gênesis, 3º capítulo, o que entra na história? A queda. A queda. O pecado é apresentado. O homem passa a ter o pecado e nunca mais vai deixar de ter, até a eternidade. Na glória a gente não vai pecar mais. Só que em Gênesis, 3º capítulo, no versículo 8º, você pode conferir, confira na sua Bíblia. Adão e Eva tentam esconder o seu pecado. E não foi exatamente isso que Davi tentou fazer? Ele tentou encobrir os pecados dele, mas não foi, obviamente, bem sucedido. É uma coisa que nunca funciona. Tentar esconder os pecados diante de Deus jamais vai funcionar. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz a respeito do pecado. Provérbios 28, 13. E quem escreveu Provérbios, hein? Salomão, filho de Davi, com Batseba. Não o fruto do adultério, daquele momento de pecado. Depois que Davi se casou com ela, depois que ela já estava viúva, depois que ela perde a primeira gestação, vem e nasce Salomão. Salomão escreve o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Coisa preciosa, hein, pastor? Que coisa preciosa. A gente precisa se voltar para Deus. Por que isso é importante, pastor? É bom ter isso aqui no coração, por quê? Com certeza, faz toda a diferença na nossa caminhada e até na nossa geração. Quando a gente fala de pecado, a gente vê que as pessoas não conseguem enxergar a si mesmo como pecadoras. Eu pensei que era brincadeira, mas eu vi até o vídeo. O pastor chegou num congresso lá e bateu no peito e falou assim: estou há 2 anos sem pecar, completo hoje, 2 anos sem pecar. Eu fiquei pensando que ele estava se referindo a um tipo específico de pecado, até entenderia. Há 2 anos ele não mente, há 2 anos, até mentira é meio complicado, talvez ele estivesse mentindo naquele momento, né? Mas, há 2 anos eu não como mais do que eu devo, há 2 anos eu não adultero, sei lá, o cara fala ser pastor, eu imagino que não seria isso, mas não, ele estava falando que não pecava, de jeito nenhum, há 2 anos, pecou na hora. Isso que eu ia completar, se ele estivesse, se fosse possível, na hora ele já tinha pecado. O detalhe é que quando a gente confessa os nossos pecados, Deus cancela a dívida e remove todos os registros de erro, de culpa, de dívida que poderiam existir contra você, contra mim. Louvado seja Deus por isso. Essas dívidas já não contam mais. É por isso que a gente tem que louvar a Deus, é por isso que a gente tem que adorar a Deus, é por isso que a gente tem que agradecer todos os dias. O perdão do Senhor é, sem dúvida alguma, motivo de cântico, motivo de louvor, motivo de adoração. Infelizmente, muitos filhos de Deus não dão valor para essa bênção, e eu espero que saibamos fazer isso. O texto continua, e lá nos versículos 13 e 4, Davi diz... Eu fechei aqui o texto, pastor, como é que faz? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Nessa parte do Salmo, Davi conta a sua própria história. Ele admite abertamente que foi insensato, que tentou encobrir os seus erros, tentou encobrir os seus pecados, como a gente falou, por aproximadamente 1 ano. E irmãos, vamos falar sério, é tolice tentar encobrir erro, tentar encobrir pecado diante de Deus, é tolice. Tem uma frase do Spurgeon, diz o quê? Sobre pecado? Não lembro. Né? Aqui, estamos juntos aqui, pastor, tem um negócio aqui, ó. A gente está com a colinha. Não, diz assim: Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Isso aqui é para você que está escutando. Se você não consegue pecar com sucesso, louve a Deus. Primeiro louve a Deus, porque ainda assim parece que existe uma demonstração da graça dele sobre você.
Se você tem pecado com sucesso, lamente, chore, peça perdão a Deus, se arrependa, mude de postura, confesse. Enquanto você não confessar, talvez vai acontecer o mesmo que aconteceu com Davi. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Tem um outro comentarista bíblico chamado John Donne, que escreveu o seguinte: o pecado é uma serpente, e aqueles que o encobrem mantêm aquecido esse réptil venenoso, para que possa picar com mais violência e espalhar o seu veneno e malignidade de modo mais eficaz. O Senhor disciplinou a Davi. No momento em que Davi reconhece seu perdão, ele já reconhece seu pecado, ele já, com toda certeza, tinha uma noção que ele colheria os resultados do seu erro. A insensatez da impenitência. O que é impenitência? A ausência de arrependimento. É como essa imagem aqui, é tentar colocar os dedos no ouvido para não escutar. Você está errado, você está em pecado. Escuta, você está em pecado. Escuta, isso é erro, isso é pecado. Isso não é tão popular. Na realidade, isso tem afastado até algumas pessoas da comunhão. A impressão que tem, só um detalhe, é que quem se afasta de uma pregação que fale sobre pecado, na verdade nunca teve comunhão com Deus. É dureza isso, hein, pastor? Perdão, Chico. É interessante como o pecado faz com que a gente esqueça da verdade de Deus. Davi era um homem que conhecia a palavra de Deus, conhecia ali os mandamentos e sabia o que ele poderia e o que não poderia fazer. Mas quando, lá, como foi falado domingo, quando ele vê a oportunidade, quando ele está fora da sua posição, ele simplesmente faz. E é tão interessante como através de uma história, ele é pego no seu pecado. Ele condena o personagem da história, né? Parece uma arapuca, onde o pássaro é pego e então ele cai em si. Davi sofreu no tempo que ele não confessou seu pecado. O que diz o 3º versículo: pelos meus constantes gemidos todo dia, enquanto ele calou seus pecados, envelheceram seus ossos. Uma vez eu escutei isso, que quando um corpo é sepultado, a última coisa que geralmente apodrece, a última coisa que deixa de existir, se torna pó, são os ossos. É como se o processo se tornasse inverso em Davi e os ossos começassem a envelhecer. Ele sentiu dor, dá a entender que ele estava sendo infeliz. Constantes gemidos todo dia, tua mão pesava dia e noite sobre mim, meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha, irmãos, até que passa a impressão aqui, que até o momento que ele confessou, ele estava sendo infeliz. Rei sobre Israel, rei, tendo tudo ao seu dispor, mas infeliz. Até que ele parasse de mentir, se humilhasse diante de Deus e confessasse seu pecado, até que ele deixasse de ser impenitente, até que o arrependimento fosse genuíno, ele continuaria infeliz. E é bom refrisar aquele texto que você acabou de ler lá, Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Uma coisa importante para que a gente frise aqui também, essa disciplina não é aquele tipo de disciplina de um juiz maldoso, um juiz com coração cheio de ódio, que quer simplesmente punir aquele que errou. Não. Esse tipo de correção, esse tipo de disciplina aplicada por Deus é mais como uma disciplina de um pai aplicando uma correção a um filho que ama. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 13, você pode ler isso de uma forma muito mais ampla. A nossa luta não é contra a carne, não é sangue, isso aí ele fala lá Paulo fala lá em Efésios, mas aí ele diz aqui, versículo 7, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, para que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se Deus não nos corrige, tem um sinal de errado nisso aí, né? O que aconteceu com Davi nesses momentos, nesses dias, nesses meses, nesse aproximadamente um ano
sem essa correção, hein? O que aconteceu? O texto fala que seus dias, noites estavam sendo com gemidos, mas a impressão que passa é que a saúde de Davi se deteriorou. De forma muito prática, a gente vê isso aqui. Aqui, sua saúde talvez não esteja tão boa. Será que é por causa de um pecado não confessado? Por favor, não entenda que eu estou querendo ser simplista aqui e querendo generalizar tudo, não. Mas será que não é necessidade, não existe uma necessidade de confissão de pecado no seu coração? Será que você não precisa se acertar com Deus? O pecado cansa. Está se sentindo tão cansado, mas tão cansado. O pecado cansa. Confessar traz descanso, traz leveza à alma. Confessar faz com que, diante de Deus, um fardo seja retirado dos nossos corações. Olha, irmãos, dores podem acometer o corpo de uma pessoa que se sente culpada. Doenças podem chegar e bater a porta aí da sua casa em você. E o pior de tudo, você adoece e adoece quem convive contigo, por causa de pecados não confessados. É pesado isso aqui. A mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele. E ao invés de se sentir forte, revigorado, ele estava debilitado, murcho, como se fosse uma planta numa época de sequidão. Que coisa, hein? Pastor, aqui a gente pode pensar o seguinte: não importa quem nós somos, não importa qual cargo você tenha na sua igreja, não importa a sua posição na sociedade. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus e amado por Deus. Olha só. E Deus pesava a sua mão sobre ele. O que traz para nós é que o patamar de Deus é muito alto. E só por causa de Jesus é que a gente pode permanecer diante dele. Porém, não existe ninguém que não tenha pecados, que não tenha que se humilhar diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Olha que coisa, todos os dias dor, todos os dias peso, todos os dias agonia. Eu fico pensando, será que Davi ficava assim: quando é que vão me descobrir? Quando é que eu vou ser desmascarado, hein? Quando é que vão colocar a boca no trombone e, de certa maneira, me confrontarem? E enquanto isso não aconteceu, ele estava sofrendo, seu corpo se encontrava enfermo. Mas vamos falar sério? Esse é o tipo de dor que vale a pena. A dor de um coração que errou e permanece impenitente, sem arrependimento. A dor fez com que Davi reconhecesse que precisava se arrepender. Essa é uma dor que vale a pena, porque conduziu Davi novamente de volta ao Senhor. Você entende o que eu estou querendo dizer? Não estou falando que dor é bom. Dor dói. Mas essa dor foi boa. É a impressão que o texto nos passa. Se existe alguma dor que você tem sentido, mas essa dor te está levando de volta para Deus, essa dor é boa. E você tem que não fazer como esse cara aqui. Você tem que pegar e levantar as mãos para o céu e louvar a Deus pela dor que Deus está nos proporcionando. A dor sempre é sintoma de alguma coisa que está acontecendo. Olha. E a gente precisa, no momento de dor, ou procurar um remédio, ou procurar um profissional que vai detectar aquilo que está acontecendo conosco. Amém. Então a dor sempre vai trazer para nós que nós precisamos desse remédio ou de Deus para acalentar o nosso coração. Aleluia. O pastor David fala que tem que procurar um profissional para cuidar da dor. É que a esposa dele faz medicina, aleluias. A minha enfermeira cuida da dor também. Se a gente percebe no texto, versículos 5, 6 e 7, Davi continua a falar a respeito disso. Olha que preciosidade que a gente encontra. Confessei-te o meu pecado. Davi está abrindo o coração para Deus. E aqui fala: e a minha iniquidade não mais contei. Não só diante de Deus. Isso aqui é como se tivesse um grupo de pessoas bem grande podendo ouvir Deus, ouvindo a voz de Davi, falando isso com ele, mas um povo também ouvindo Davi falando com Deus. Ele disse, no caso, disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Detalhe, essa expressão, muitas águas, ou todas as vezes que você lê, especialmente no Antigo Testamento, algo que fale sobre águas, geralmente é algo ligado a tribulações, a momentos difíceis, a momentos complicados.
E aí ele diz no versículo 7: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Deus precisou enviar o profeta Natã para confrontar Davi nos seus pecados, para transmitir a mensagem, inclusive, do perdão de Deus. 2 Samuel 12 é quando isso acontece. E a confissão de Davi não é nada estrondoso, não é nada fora do comum. Ele fala: pequei contra ti somente. Parte preciosa, aqui a gente vai, pastor, você está lendo o salmo errado. Isso ele diz no Salmo 51. Mais uma vez é importante a gente frisar todo o contexto, né? E lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, uma palavra é dada a Davi, diz assim: também o Senhor te perdoou o teu pecado. O rei Davi não precisou fazer penitência, não precisou se autoflagelar, ele não precisou passar por um período cumprindo uma pena, ele não foi preso durante um tempo, ele não precisou andar por toda a cidade carregando uma placa: eu errei, eu pequei, nada disso. Tudo que ele teve que fazer para que o Senhor o perdoasse foi confessar sinceramente os seus pecados. Não tem como a gente não lembrar do texto de 1 João, primeiro capítulo, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda... Eu praticamente ouvi você falando, toda injustiça aí na sua casa. O fardo da transgressão foi removido, a dívida foi cancelada, aquilo que estava distorcido se endireitou, e o Senhor, olha que coisa maravilhosa, não registrou mais os pecados de Davi. O caminho do livramento começou com: pequei contra ti. Que coisa incrível, hein? Em vez de imputar os pecados, em vez de aplicar uma pena para que Davi fosse punido pelos seus pecados, Deus faz com que a dívida seja cancelada. Agora, olhando mais para frente na história, aquilo que Davi pôde receber foi colocado sobre Jesus, foi imputado sobre Jesus. A dívida de Davi, mas a sua, a minha, as nossas dívidas foram imputadas sobre Jesus. Jesus que foi reto, Jesus que foi puro, Jesus que foi perfeito. Olha que coisa incrível, Deus não vai ficar registrando os nossos pecados simplesmente para esfregar na nossa cara. Ele imputou no seu próprio Filho, Ele nos aceita, Ele nos livra pelo sacrifício do seu Filho Jesus. Que coisa incrível, gente. A dívida só foi cancelada porque ela foi paga por alguém que tinha condições de pagá-la. Olha, Jesus. Repete isso, escreva isso na sua casa, e se puder, escreva até nos comentários aí. A dívida, como é que é? A dívida só foi paga, só foi cancelada porque tinha alguém que era capaz de pagar essa dívida. Louvado seja Deus. Olha, Davi não oferece nenhuma justificativa: Senhor, eu pequei porque meu casamento não estava legal. Senhor, eu pequei porque eu estava estressado. Senhor, eu pequei porque eu estava sob efeito de remédio. Senhor, eu pequei porque... não sei, nem lembro. Mas tinha alguma justificativa para pecar. Davi não faz nada disso. Quantas vezes você e eu fazemos isso? Parece que todos se justificam. Alguns, com uma quilometragem maior de vida, já aprenderam que não adianta se justificar. Não adianta ficar dando um monte de motivos, um monte de razões, um monte de explicações para o erro. O que a gente precisa fazer é admitir o pecado. O que a gente precisa dizer: Senhor, eu sou culpado diante de Ti. E irmãos, vamos falar sério, a culpa é para a consciência aquilo que a dor é para o corpo. Anotei essa frase aqui, eu acho preciosa para compartilhar. A culpa é para a consciência aquilo que a dor é para o corpo. Ela nos diz que algo está errado e deve ser tratado. Do contrário, as coisas podem piorar. Será que você está precisando reconhecer talvez a culpa, para que de alguma maneira a situação não piore? E vamos falar sério, o que Davi fala aqui, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Antes disso, ele diz: sendo todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te.
todo homem piedoso, ou seja, os escolhidos por Deus, aqueles que amam a Deus, o povo de Deus. Que coisa maravilhosa! No momento que a gente descobre o nosso erro, o nosso pecado, a gente tem que buscar Deus, a gente tem que reconhecer. E vamos falar sério, para buscar Deus, aqui, irmãos, palavra. Para buscar Deus é Bíblia, para buscar Deus é com oração. Sem isso não tem como a gente buscar a Deus de forma verdadeira. As águas da disciplina podem ser profundas, dependendo quanto tempo a gente talvez demore para confessar. Essas águas da disciplina são perigosas. Talvez vai ser um peso e vai ter um gosto muito amargo. E será que Davi merecia essas bênçãos, pastor? Com certeza não. É claro que não. Nem nós, tampouco, qualquer um de nós, não merecemos essas bênçãos. Essa é a graça de Deus que se encontra em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não merecemos, mas recebemos. Louvado seja Deus por isso. Tem um escritor chamado Alexander McLaren que escreveu assim: o beijo de perdão do Senhor remove todo o veneno da ferida. É como se fosse aquela ilustração da criança que chega machucada e a mãe fala: deixa eu dar um beijinho que sara. E é quase um efeito placebo o negócio. Beija. Para algumas crianças isso é suficiente, mas o de Cristo é verdadeiro. Ele remove o veneno da ferida. Louvado seja Deus. O detalhe é, Davi, ele não merecia o perdão, assim como nós não merecemos, mas Davi sofreu consequências por causa dos seus pecados. Algumas consequências foram muito pesadas. Eu acredito que talvez nós não tivéssemos condições de passar pelo que Davi passou. Primeira consequência direta do erro de Davi: Batseba concebe, dá à luz a um filho, mas o bebê morre. Dias depois do seu nascimento, o bebê morre. Um tempo depois, Amnon, um dos filhos de Davi, estupra sua meia-irmã chamada Tamar. 2 Samuel capítulo 13, 2 capítulos depois do erro, 2 capítulos depois do pecado, um período de, obviamente, muito mais do que um ano aí. Mas Amnon, filho de Davi, Davi vê o seu filho estuprando sua meia-irmã, estuprando a filha de Davi. Davi vê um filho estuprando sua filha, e o detalhe, é morto por um outro filho de Davi, chamado Absalão. Que tristeza, que horror. Se não bastasse isso, esse Absalão, que mata Amnon, que tenta defender Tamar, no caso, ele tenta roubar o trono de Davi. Ele tenta usurpar o trono do próprio pai. Davi vê Absalão sendo morto por um dos chefes do seu exército, Joabe. Você pode ler isso em 2 Samuel, a partir do capítulo 14. Do 14 ao 18 você vai ver essa história. E se não bastasse isso, quando Davi já estava bem próximo da morte, um outro filho, chamado Adonias, tentou usurpar o trono, nesse caso não de Davi, mas de Salomão, e também foi morto. Que sequência de tragédia, hein? O que eu acho mais lindo nessa história... Tem coisa linda nessa história? Tem muita. São duas coisas que eu acho lindo aqui, que a Bíblia, ela jamais camufla o pecado do povo de Deus. Se nós fôssemos escrever uma história para ter coesão e fazer sucesso, a gente sempre esconde aquilo que pode trazer vergonha, que pode trazer tragédia, que pode trazer incentivo até a fazer aquilo que é de errado. Eu fico pensando, se fôssemos escolher os períodos da nossa vida, se a gente soubesse, olha, seu nome vai ser colocado na Bíblia, vai ter uma história a seu respeito. Fala sério, que eu sei que esquece da turma ali. Você escolheria o pior momento da sua vida? É só você olhar a nossa... Eu não escolheria não, tá louco? É só você olhar o nosso Instagram. Só tem momentos de felicidade. Nós achamos que esses momentos de calamidade, de dor, de sofrimento, elas são para deixar de lado. Isso é impopular, isso não tem curtida, não traz seguidores. Vamos falar sério, a gente é maldoso. Se você descobre que uma pessoa que está sentada ao seu lado cometeu um pecado sujo, você até olhar, você vai olhar de forma diferente. E vamos falar sério,
Se um de nós aqui, como pastores da igreja, cometermos um pecado que seja seríssimo, eu duvido que talvez sejamos olhados da mesma maneira. Conheço histórias, por favor, não estou duvidando do amor dos irmãos, nem do cuidado que Deus tem através da vida de conselhos, assim como já aconteceu com inúmeros irmãos, pastores que caíram e foram restaurados pelo Senhor. O melhor disso tudo é que Davi enfrentou essas calamidades da sua vida, morte do bebê, Amnon, Tamar, Absalão, Adonias. Ele enfrentou com a ajuda de Deus. Depois que confessou os seus pecados, o Senhor ouvia a oração de Davi. Davi sabia que era ouvido, e ele viveu o suficiente para fazer com que inclusive isso se tornasse algo inspirado pelo próprio Deus, para que nós fôssemos abençoados. Davi foi perdoado, Davi foi restaurado, e no momento que isso acontece, ele vai para o altar, ele vai para o santuário adorar a Deus. Se a gente quer ser livre do pecado, a gente precisa reconhecer os nossos erros, a gente precisa confessar os pecados, a gente precisa mudar a postura, mas a gente precisa ir para o santuário adorar a Deus. Ah, pastor, a igreja está fechada, eu não posso ir na igreja adorar. Adore a Deus na sua casa, confesse a Deus seus pecados, confesse seus pecados para quem vive contigo. Talvez o pecado tenha a ver com essa pessoa. Então cuidado, cuida do seu coração, porque senão a agonia vai ser dia e noite. Hoje nós estamos aqui sem o Felipe para dar uma olhada no Instagram ali. Será que vai cair? Será que não vai? Como é que tá aí, pastor? Vê o tempo. Por enquanto aqui não dá para ver o tempo, mas por enquanto tá ao vivo aqui. Uma última coisa que queríamos compartilhar sobre esse texto é essa alegria da obediência. Do 8º versículo ao versículo 11, a gente vê Deus, né? 8º e 9º versículo, a gente vê Deus falando a Davi. Deus garante a seu servo que a alegria da salvação vai ser restaurada. E não só isso, se Davi obedecer ao Senhor, se Davi andar nos seus caminhos, dá a entender que ele vai ser alegre. Olha que coisa maravilhosa. A gente olha aqui, a fé de Davi, versículos 5 e 6, confessei-te o meu pecado. Está saindo aí o som. Confessei-te meu pecado, versículos 5 e 6. E minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar-te. Com efeito, quando transbordares muitas águas, não o atingirão. Essa fé, ela tem que redundar em obediência. Se não for uma fé que redunde em obediência, é uma fé morta, é uma fé que não existe. Tiago fala sobre isso, não fala, pastor? Sim. Deus não nos perdoa para que tenhamos um livre conduto, um passaporte para voltar a pecar. Deus não nos perdoa para que possamos voltar a pecar. Acho que isso tem que ficar muito claro. Salmo 130, versículo 4, diz assim, contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Se o perdão está com Deus, para que a gente tema o Senhor, é exatamente para que esse temor não nos leve a pecar novamente. Está dando para entender ou não? Ou seja, ao contemplar Batseba, ao desejá-la, seguinte, né? Ao cometer adultério, ao matar o marido de Batseba, Davi acreditou que estava agindo como um homem livre, mas para Deus, ele estava agindo como um animal, que é o que está escrito aqui, ó, versículo 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Irmãos, nós somos feitos à imagem de Deus. Pastor David, quer dar uma olhada lá no Instagram? Sim. Vai lá. Nós fomos feitos à imagem de Deus, mas quando a gente escolhe deliberadamente nos rebelar contra Deus, a gente cai em uma condição que, pelo que dá a entender aqui o texto bíblico, algumas traduções mais antigas não usam o texto aí cavalo ou mula, né? Mas dá a ideia de algo bestial, algo estúpido. Salmo 92, versículo 6, Salmo 94, versículo 8, você pode ler algumas coisas que parecem com isso, mas as traduções mais modernas não vão chamar de bestial ou atitude estúpida, vai chamar de insensatez. Todas as vezes que a gente prefere fazer aquilo que não agrada ao Senhor, a gente está sendo insensato. Está dando para entender, queridos? Eu espero que sim.
Opa, caiu aí, ó. Tá com foco certinho? Tá bem aí, pastor? Tropeçou ali, pastor? O que aconteceu? Tem que ser o desastrado mesmo. Tá certinho? Misericórdia, machucou? Legal é que essa obediência, ela vai gerar alegria para o nosso coração. Obedecer a Deus não é tão simples, mas obedecer a Deus vai alegrar o nosso coração. Você crê nisso? Sabe por que é importante? Às vezes Deus vai permitir um período difícil. As águas vão transbordar. E é legal quando a gente olha para essas águas transbordando como um cabresto, um freio de Deus para a nossa vida. Para quê? Em primeiro lugar, para nos puxar de volta para Ele. Segundo lugar, para mostrar a necessidade que a gente tem da amizade e do amor dEle acima de qualquer coisa. Tá dando para entender? E hoje a gente ficou com pouca interação aqui, né? Mas uma das principais coisas aqui é que o Senhor ensina quais são os seus princípios a Davi. O Senhor dá a entender a Davi que tudo está debaixo dos seus olhos. Quando Natan chega para confrontar Davi, é como se Deus estivesse dizendo: meus olhos estão sobre você, aqui eu te cerco, não tem como você fugir de mim. E olha, quando a gente lê, Davi fala aqui, né? Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, me cercas de alegres cantos de livramento. Olha que legal. Os olhos de Deus não estão cercando simplesmente para que nós sejamos punidos e severamente castigados. Ele está nos cercando para que possamos ter alegres cantos de livramento. Louvado seja Deus por isso. Que coisa, hein, pastor? Tem algumas participações aqui que eu acho que acrescenta muito aqui. Perdão, viu, irmãos, a gente não interagiu tanto, perdão. O pastor Onésimo dizendo: em relação ao pecado, Deus não diz, não foi nada. Ele responsabiliza seu filho amado para levar a nossa culpa. Olha que coisa. Jesus tinha condições de pagar a nossa dívida e somente Ele, né? Louvado seja Deus. Isso é tão precioso, é tão rico, que faz com que de fato a obediência se torne mais alegre. É difícil às vezes obedecer, mas quando a gente entende que em Jesus fomos perdoados, em Jesus os nossos pecados foram punidos, existe uma certa satisfação, uma leve, pelo menos, alegria em saber que Deus, Ele preferiu ser punido no nosso lugar. Ele preferiu punir o seu filho em nosso lugar, em vez de fazer com que isso... se isso não te gera alegria, misericórdia. Me gera constrangimento, para falar a verdade, mas gera alegria também. Louvado seja Deus por isso. Está dando para entender, queridos? A gente vê que Davi começa o salmo juntando-se aos outros adoradores do templo, dizendo que é bem-aventurado, não aquele que é retíssimo, aquele que não peca, mas aquele que peca e é perdoado. E aí ele termina o salmo dizendo: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Essa retidão de coração necessariamente não vem de nós, vem de Cristo. Olha que coisa. Alegrai-vos, regozijai-vos, exultai. Anos depois, Salomão escreveria Provérbios 28:13: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa, as deixará, no caso, né? Alcançará misericórdia. Que Deus realmente nos abençoe em nome de Jesus. Pastor, o senhor gostaria de compartilhar mais alguma coisa nesse sentido? A Cleide diz: Davi pecou de muitas formas, mas nunca adorou outro Deus. Pois o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. É vital confessarmos a Deus os nossos pecados. Amém. Posso dizer uma coisa? Eu queria colocar aqui, ó. Não importa o que você fez, se prostre diante de Deus. Se prostre diante daquele que conhece o seu pecado, diante de quem não tem como a gente esconder absolutamente nada. Não importa o que você fez. O que é preciso ser feito? Reconhecer o pecado. Talvez não vai existir nenhum Natan para bater
à porta da sua casa. Talvez Deus não vai mandar ninguém para dizer a você: aqui, você está errado. Se você está esperando que isso aconteça, você está minimizando de uma forma completa aquilo que o Espírito Santo já faz no seu coração. Porque se o Espírito Santo habita em você, você já sentiu tristeza pelo seu pecado. Não importa o que você fez, se prostre diante de Deus. Hoje é dia de reconciliação com Deus. Quando a gente crê que essa bem-aventurança de quem recebe perdão é atemporal, até porque Cristo nos dá essa certeza, nós podemos crer que hoje é dia de se alegrar com o perdão, de se alegrar com o reconhecimento de que nós erramos. Senhor, pequei contra Ti, eu fiz o que é mal diante dos Seus olhos, Senhor, me perdoe. Faça isso hoje, não deixa para amanhã, não deixa para depois. E se precisa pedir perdão para alguém, faça-o em nome de Jesus. Pastor, eu preciso me encontrar com a pessoa, e agora com a pandemia não dá. Deus dá essa oportunidade a você, talvez de outras formas, de outras maneiras, mas o que você precisa fazer é reconhecer seu pecado, é pedir perdão a Deus. Uma outra coisa que a gente não pode se esquecer: o que aconteceu está coberto por aquele que foi e é. A palavra diz que o Senhor, a palavra nos dá a entender que o Senhor tem um dos seus atributos a imutabilidade, a eternidade. Ambos associados nos mostram que Deus vai ser o mesmo. Se Ele não muda, e se de certa maneira Ele é perfeito, Ele não vai oscilar para cima ou para baixo, para melhor ou para pior. Se Deus é eterno, nós podemos ter certeza: o que aconteceu está coberto pelo sangue de Cristo. Você crê nisso? É preciso que você reconheça o pecado, é preciso que você peça perdão, é preciso que você queira uma mudança de vida, é preciso que você reconheça: olha, essa bem-aventurança aqui é para um perdoado, um desobediente que foi perdoado. Olha, o que foi com você, ou talvez o que esteja sendo com você, também já foi coberto por Cristo. Você esquece disso não? Quando a gente lembra disso, algo tem que vir à nossa mente. A prova do amor, a prova de que Deus cobriu esses pecados, foi feita com sangue. Não foi feita com uma coberta, não foi feita com algo, uma máscara. Foi feita com sangue, para que você e eu tivéssemos uma certeza: Deus leva a sério os nossos pecados. Ele puniu o próprio Filho. A bem-aventurança de quem recebe perdão só existe por causa do próprio Filho de Deus, que se fez homem e habitou entre nós, foi punido, severamente punido, como nenhum outro na história foi. Morreu, mas está vivo, e nos dá a esperança de que o perdão é real. Se você não crê mais nisso, se você nunca creu nisso, e de certa maneira Deus está falando algo ao seu coração, não eu, não o pastor David, mas se Deus está falando algo ao seu coração, eu creio também que é por causa do sacrifício que um dia foi feito no seu e no meu lugar. Sabe a coisa mais preciosa? Você pode ser coberto com esse amor agora, exatamente agora. Se você está sendo apanhado agora no seu flagrante pecado, se lembre daquela mulher que foi jogada no meio de todos, já estava com pedras inclusive para condená-la. Se lembre dessa mulher e se lembre do que Cristo fez. Jesus não veio a esse mundo para pegar uma pedra e atirar uma pedra contra qualquer um de nós. Ele não veio para pegar uma pedra e mirar no seu crânio e afundar o seu crânio com ela. Jesus veio para dizer o seguinte: eu não vim para jogar pedra, eu vim para ser punido no seu lugar. Se o seu pecado está te afastando de Deus, Deus está te dando uma chance, quem sabe seja a única, de se aproximar dEle, de reconhecer que você precisa dEle, independentemente se você vai ser salvo da Covid-19, se não vai ser alcançado por ela. Existe uma vida depois daqui. O que esse mundo oferece aqui é muito grande, é um caminho de muita alegria, de muito prazer,
O caminho que conduz ao Senhor é estreito. O caminho que conduz ao Senhor é com dificuldades, mas é um caminho que conduz à vida. Creia que você pode ser coberto pelo sangue de Jesus nessa hora. Creia que você pode ser coberto pelo sangue de Jesus agora, porque isso pode fazer a diferença na sua história, meu irmão. Receba esse amor de Deus. Ele é real. Não tem como não me falar e não me emocionar com isso. Peço até perdão a você, mas nós te louvamos, Senhor. Nós queremos te agradecer porque um dia o Senhor fez com que o seu amor fosse derramado por nós. Nós queremos te agradecer porque um dia seu filho foi obediente até a morte, morte de cruz, para que nós, os desobedientes, fôssemos poupados de uma morte horrenda. Nós queremos te agradecer porque o seu filho foi punido, sendo ele perfeito, para que nós, os imperfeitos, recebêssemos a absolvição. Oh Deus, eu quero pedir perdão ao Senhor, porque a gente não valoriza essa bem-aventurança do perdão, a gente não se alegra, a gente não te agradece nem da forma como deveria, a gente volta as costas para o Senhor, a gente volta a boca para o vômito, a gente volta para o pecado, a gente promete que não vai errar, a gente faz um compromisso e amanhã torna a fazer. Oh Deus, a gente é falho. Eu quero pedir em nome de Jesus, Senhor, fortaleça aquele que está nos ouvindo nessa hora, fortaleça esse coração, envolva essa pessoa com os seus braços de amor, envolva com esse manto de amor, que o sangue de Jesus seja aspergido sobre essa vida, para que exista perdão, para que essa pessoa encontre perdão no Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. O nosso desejo é que Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, possa continuar a abençoar cada um de nós. Nosso desejo, ó Deus, é conseguir viver essa bem-aventurança em sua plenitude. A gente não quer ficar errando para que a gente seja mais perdoado e mais perdoado, a gente quer fazer o certo, ó Deus, mas a gente quer se alegrar, porque se fizermos algo que não te agrada, temos um sumo sacerdote, que ao mesmo tempo foi o próprio sacrifício, e ao mesmo tempo é rei, e ao mesmo tempo é nosso advogado junto ao Senhor. Louvado seja o seu nome, ó Deus. Louvado seja o seu nome. Somos pó, voltaremos ao pó. Como pó chegamos sem nada. Quando voltarmos ao pó não levaremos nada. Mas nesse recheio recebemos o que existe de melhor, que é a vida no Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus. Assim oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, meu querido. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua casa. Perdão que aí deu até um nó na garganta. Não é Covid não. Tadinho. Isso não é coisa para se brincar. A gente precisa rir um pouco mais. Que Jesus nos abençoe. Ele guarde seu coração. Que Ele te dê uma semana abençoadíssima. Quinta-feira estaremos nós aqui de novo. Você que está no Facebook, um tchau para você, viu? Que Deus abençoe sua vida, em nome